E aí, pessoal, aqui quem fala é o Felipe Faria, eu sou desenvolvedor front-end, UX UI Design e Web Developer aqui na Azure Brasil. Bom, nesse vídeo nós iremos apresentar a criação de um projeto de gerenciamento de tickets para uma empresa. Bom, numa empresa existem problemas e esses problemas precisam ser solucionados e direcionados para quem vai resolver de fato. E o gerenciamento de tickets nada mais é do que gerenciar todos esses problemas apontando para técnicos especializados para poder solucionar de maneira precisa e rápida essas demandas. Então nós vamos trabalhar em cima desse projeto, mostrando features, prototipagens, a parte do levantamento de requisitos, para vocês poderem entender e compreender como ferramentas certas nos ajudam a trazer velocidade, precisão e agilidade em toda a criação desse processo. Iremos falar sobre ScaleDraw, onde nós vamos criar os fluxos que serão construídos de acordo com o levantamento de requisitos. Vamos também trabalhar com prototipação, utilizando a ferramenta Figma, mostrando toda a UX UI de um projeto para que ele não possa ficar agarrado em telas complexas. Então a gente vai poder criar essas telas de maneira dinâmica, rápida, mostrar para o time para poder obter a aprovação e a gente poder caminhar para o desenvolvimento. E também vamos falar sobre o desenvolvimento da parte do front-end, utilizando tecnologia Vue com o framework Nuxt, que é um framework open source. Então tudo isso nós vamos estar compartilhando aqui nesse vídeo. Esse vídeo será a nossa primeira etapa da construção desse projeto do lado do front-end e você vai poder fazer parte de toda essa construção, ok? Venha conosco e vamos nessa jornada juntos. Prometer todo mundo promete, mas a gente faz diferente, a gente entrega. A parte de monitoramento, saber quanto que o sistema está começando a alucinar. Dar continuidade a falar sobre o serviço. Bom, galera, como falamos, a primeira etapa do projeto é a gente pegar o levantamento de requisitos que foi estudado e pontuado para poder trazer solução para esse problema. E agora nós desenhamos utilizando o ScaleDraw para poder fazer todo o fluxo desse projeto, né? Bom, o ScaleDraw ele é excelente porque nós conseguimos desenhar de maneira fluida, rápida e simples aonde nós queremos chegar com esse projeto, né? Aqui nós estamos desenhando um MVP que nós falamos, né? Que é um mínimo produto viável para nós podermos colocar em produção e a empresa e os usuários poderem começar a utilizá-lo de maneira prática e eficiente no seu dia a dia. Então, pensando no MVP e nos levantamentos de requisitos que nós pontuamos, aqui nós teremos dois tipos de portais. O primeiro portal é para os usuários que irão levantar os problemas que estão tendo em suas áreas específicas para que esses chamados possam chegar à parte da equipe de TI para que eles possam solucionar. Então, aqui nós estamos vendo que terá uma tela de login. Após o login, o usuário cairá numa tela de chamados que ele já abriu. Então, ele vai conseguir visualizar todos os chamados que ele já abriu e ele vai poder acompanhar esses chamados. Se ele está fechado, se ele foi cancelado, se ele já foi concluído, se tem algum problema que está pendente para poder finalizar esse chamado. Então a primeira tela é essa, onde ele consegue visualizar todos os chamados que ele abriu e quem está atendendo esse chamado, que dia que foi aberto, que dia que foi solucionado. Após isso, ele conseguirá também, dentro dessa tela, criar um chamado. Então lá vai ter um botão ao qual ele virá chamar o modal, que abrirá um CRUD ali, de maneira simples, falando de título, descrição. Ele vai conseguir também anexar alguma imagem para poder enviar esse chamado para a área específica. Bom, o primeiro portal é esse. Esse segundo portal é a tela de admin, aonde a parte técnica irá poder responder a cada chamado, trazendo soluções, especificando se foi solucionado, quando foi solucionado, por que não foi solucionado, por que está com problema, dentre outros detalhes. Ok? Então a primeira etapa
nós estamos utilizando essa aplicação ScaleDraw, que é uma aplicação onde a gente consegue definir de maneira rápida e precisa para o time, para após essa aprovação nós podermos ir para a parte do protótipo utilizando o Figma para podermos definir essa parte mais de UX UI Design. Dando continuidade, nós estamos na segunda etapa do projeto. A primeira delas foi falando sobre o levantamento de requisitos e desenhando o fluxo em cima do ScaleDraw, ok? Após a aprovação dessa primeira etapa, nós partimos para a prototipação do nosso projeto. Bom, nós estamos utilizando para o desenvolvimento do front-end a tecnologia Vue, junto com um framework chamado Nuxt, esse que estou apresentando para vocês aqui agora. O bom desse Nuxt ele é um framework open source e ele oferece para nós também, além dos componentes e de toda uma integração já pronta, ele também oferece para nós um protótipo no Figma. E eu vou mostrar para vocês. Essa aqui é a página. Ao clicar ali, nós somos direcionados para essa página do Figma e eu migrei ela para cá. Ó. Então nós temos aqui já todos os componentes prontos dessa tela ao qual nós vamos utilizar na nossa aplicação. Então olha só como nós caminhamos bem, como nós avançamos bem no nosso projeto, né? Aqui nós estamos utilizando ela. Então aqui, eles nos oferecem vários componentes, já tudo em Dark, Light. Isso facilita muito a nossa vida. Então nós pegamos aqui, após a aprovação ali do que teremos na nossa página de dashboard, a gente criou aqui um ambiente no Figma, tá? E aí a gente começou a desenhar o nosso projeto, criamos aqui uma identidade visual com a marca Easy, que é o nome do nosso projeto, da nossa aplicação. Aqui é a nossa primeira página, né, onde terá uma apresentação do logo, e aqui essa segunda página após o usuário ter feito o login. Então nós prototipamos ela aqui utilizando os componentes que o Nuxt nos oferece. E aí a gente adaptou para a nossa realidade, para a realidade do nosso projeto. Então, como conversamos lá na primeira etapa, do levantamento de requisitos, que quando um ticket for criado, ele terá em seus detalhes um título, uma descrição, um status, uma prioridade, a data de criação, a data de atualização, quem será o responsável que estará agindo sobre aquele chamado. Então, nós especificamos toda essa UI em cima desse protótipo que nós estamos apresentando para vocês, ok? Então aqui nós temos uma liberdade muito grande em construir um template e poder pedir para o time aprovar se de fato será dessa forma ou se precisa de alguma mudança de informação ou acrescentar alguma outra coisa, algum outro detalhe que seja importante para essa tela. Então olha como que isso faz com que a gente avance de maneira rápida, prática e dinâmica no nosso dia a dia, né? Então a segunda etapa do projeto, ela cai exatamente em cima desse protótipo que eu estou apresentando para vocês aqui, tá bom? No decorrer dos demais vídeos que nós vamos criar, eu vou mostrar para vocês como que é criar um componente, como que é utilizar esse componente aqui no Figma, porque às vezes nós desejamos utilizar um componente que talvez esse framework aqui ele não tem. Então, olha como que isso é legal. Se eu utilizo o Figma, se eu domino o Figma, eu consigo construir um componente e depois desenvolver ele no nosso código. E a gente pode ficar reutilizando ele diversas vezes em toda a nossa aplicação. Então, o bom de nós utilizarmos o Figma é exatamente isso, que a gente consegue apresentar uma mudança ou uma página nova para o time de maneira rápida, prática, sem ter o desgaste de passar por todo o desenvolvimento do código e depois talvez não ser aprovado, ok? Então essa é uma das vantagens de se prototipar uma aplicação no Figma e também de se utilizar o framework open source, onde já
pode nos oferecer componentes, dashboards, templates prontos para a gente poder ter essa facilidade em adaptar ele para a nossa realidade. Aqui no código, estou apresentando para vocês o Vue, juntamente com o framework Nuxt, e para rodar ele, nós vamos abrir o terminal, tá? E para rodar o Nuxt, nós vamos rodar o pnpm rundev na porta 3000, ok? E também nós vamos rodar o db.json. Para quê? Para vocês poderem ver como que o nosso dashboard já está se comportando com os dados. Então nós mocamos, nesse arquivo aqui, o db.json, nós já mocamos vários dados para vocês poderem ver as questões dos tickets já ali sendo apresentados, quem são os responsáveis que estão atuando em cada ticket. E aí, para rodar esse db.json, nós precisamos entrar na pasta aqui, cd server, ok? E aí, nós vamos rodar o npx JSON Server na porta 3001 para não dar conflito com o Nuxt, beleza? Bom, rodando aqui o projeto, agora nós vamos abrir o localhost dele, tá? Está rodando aqui, ó. Então, como vocês podem ver, a nossa aplicação está bem semelhante à aplicação que a gente apresentou aqui do Figma, tá? Mostrando aqui o título, a descrição, como vocês podem ver, ó. Então está tudo componentizado, tudo desenvolvido da maneira como nós planejamos lá no nosso protótipo, beleza? Então aqui nesse dashboard, que é o portal que o usuário vai ter acesso, ele vai poder conseguir ver todos os chamados que ele abriu para a área de TI poder solucionar, e ele vai poder também fazer os filtros aqui. A gente consegue selecionar os filtros que eu quero que apareça ali, tá bom? Nessa minha tabela. E aqui, ó, se o usuário quiser criar mais um novo ticket, ele clica ali, abre esse modal, tá? Eu vou botar aqui, ó, problemas com mouse. Não estou conseguindo mexer no mouse. Preciso de solução de volta funcionando. Seleciona a prioridade aqui, alta, pois sem mouse eu não consigo trabalhar. Clique em criar e ele já aparece aqui embaixo para mim, problema com o mouse, tá ok? Então agora eu vou mostrar no código como que isso está funcionando, certo? Bom, essa aqui é a nossa página index, a página principal lá onde nós estamos vendo todas aquelas tabelas, tá bom? Dentro aqui do nosso código, nós vamos perceber que a tabela ela está sendo apontada aqui embaixo. Aqui, ó. A nossa tabela está sendo apontada aqui, tá? E aí ela está especificando cada coluna, cada linha que ele está apresentando lá com as características do front-end, utilizando o Tailwind. Então aqui no index que está sendo apontado a tabela listando todos os chamados que foram criados pelo usuário, ok? Já aqui no Add Modal, aonde que o Add Modal está, né? O Add Modal é um componente ao qual nós criamos. Então, qual que é a estrutura aqui? A gente criou uma pasta Components e dentro dessa pasta Components nós especificamos uma pasta chamada Tickets, aonde nós estamos criando o modal para criação de tickets, ou seja, para criação de chamados. Então aqui dentro do nosso código a gente colocou o Zold, o Zold o que é? O Zold é uma forma de você validar cada input do seu modal ali, né? Tem o Form Submit Event, tá? Que é onde ele vai submeter todos os dados inseridos naquele modal ali, tá? E aqui também ele traz o Priority Options, onde a gente aponta ali aquelas prioridades que já estão com as nomenclaturas corretas ali, baixa, alta. Então a gente pode até clicar aqui para poder visualizar como que ela está se comportando, tá?
Aqui, ó, baixa, média, alta. Então a gente está consumindo aqui no nosso Edge modal. Aqui, as prioridades, ok? Então, nós criamos uma função onSubmit, tá? Para pegar os dados que estão sendo inseridos ali naquele modal e serem salvos no nosso DB.json. Então vocês viram lá que quando eu criei mais um ticket, ele veio e foi salvo aqui, ó. Tá vendo? Problemas com o mouse, não estou conseguindo mexer no mouse. Então automaticamente ele já salva aqui no meu DB.json. Por quê? Porque a gente colocou uma função aqui, ó, onSubmit, para poder salvar naquele DB.json, indo na API tickets, fazendo post, ok? E submetendo todos os dados que foram colocados aqui. Isso é ótimo para o desenvolvimento de front-end. Por quê? Porque nós acabamos não dependendo do time de back-end para nós caminharmos com as telas, com os modais e, enfim, com tudo que deve ser feito no projeto. Então, os dois times conseguem caminhar de forma fluida, sem depender um do outro, entendeu? Então, nos próximos vídeos, nós vamos mostrar essa integração do back com o front, nós vamos apresentar também a criação de novos componentes, nós vamos apresentar também a criação da tela de login para vocês irem podendo acompanhar, a criação de várias features que nós vamos implementar nesse projeto. Bom, o que eu gostaria de falar para vocês era isso, mostrar um pouco da criação do projeto de gerenciamento de tickets, como que essas ferramentas elas agilizam e trazem clareza também para aquilo que nós estamos construindo com o time num todo. Então imagina, todo um time podendo ter acesso a essas ferramentas e podendo fluir, cada um em suas features, cada um em suas tasks. Isso facilita demais a gente avançar para a gente poder finalizar o projeto da maneira mais rápida e precisa possível, sem ser tendo o menos intercorrências possíveis, entende? Então é isso, galera. É um prazer estar aqui, estar falando com vocês. Deixe o seu like se você curtiu. Se você teve alguma dúvida sobre uma coisa do código, deixe seu comentário que nós vamos estar respondendo, tá bom? Contamos com o seu apoio e simbora dar andamento a esse projeto, que a gente está bem animado, nós estamos bem contagiantes em estar podendo mostrar as demais etapas que estão por vir, ok? Grande abraço e valeu!